Júlia sempre acreditou que os lugares carregavam memórias, que as paredes podiam absorver os gritos, as risadas e até os segredos que ninguém ousava dizer em voz alta. Por isso, quando finalmente deixou a velha casa onde cresceu, sentiu um peso saindo de seus ombros. Aquela construção antiga, com janelas trincadas e cheiro de madeira úmida, guardava mais do que lembranças. Guardava presenças, mas ela nunca pensou que, ao ir embora, estaria levando uma parte dela consigo. Ou talvez fosse o contrário. O novo apartamento parecia perfeito. Pequeno, silencioso, iluminado por uma janela que dava para o centro da cidade. À noite, as luzes de outros prédios piscavam como estrelas artificiais, e o som distante dos carros trazia uma sensação estranha de normalidade. Júlia dormiu pela primeira vez em paz, sem ouvir os rangidos da madeira antiga, sem o eco das gotas caindo do telhado. Mas na segunda noite, acordou com a sensação de que alguém estava andando no corredor. O som era suave, quase um sussurro de passos sobre piso de madeira. Só que o chão de seu novo lar era de porcelanato. Tentou se convencer de que era imaginação. O corpo ainda guardava o costume de reagir aos sons da antiga casa. Mas quando foi até a cozinha beber água, parou diante da janela e sentiu o coração disparar. Lá fora, entre os prédios modernos, havia uma silhueta escura. Uma construção isolada, com telhado pontudo e janelas acesas em um amarelo doentio. A forma era inconfundível. Era a casa antiga, a mesma, e estava ali, como se tivesse sido arrancada do bairro antigo e colocada no meio da cidade. Júlia piscou, e quando olhou de novo não havia mais nada além de sombras. Nos dias seguintes começou a notar pequenos detalhes que a deixavam inquieta. O cheiro de mofo no ar-condicionado, o barulho de madeira estalando à noite, um espelho que embaçava sozinho, mesmo sem vapor. E o mais estranho de tudo, o reflexo que parecia um pouco atrasado, como se houvesse um segundo de diferença entre o que ela fazia e o que o reflexo reproduzia. Numa manhã, ao se olhar no espelho do banheiro, viu atrás de si uma parede de madeira, mas ao virar, estava apenas o azulejo branco. O reflexo mostrava o que ela mais temia admitir. A casa estava se infiltrando aos poucos em tudo que a cercava. Júlia tentou ignorar, tentou seguir sua vida, mas o mundo ao redor começou a mudar. O som da cidade parecia cada vez mais distante. Quando saía para trabalhar, as ruas pareciam mais estreitas, os postes mais velhos, as janelas das casas mais antigas. Era como se o bairro estivesse sendo substituído, casa, por algo mais antigo, mais decadente. Uma tarde, ao passar por uma esquina que costumava ter uma padaria, encontrou no lugar uma pequena casa de madeira com a mesma varanda da infância. As cortinas balançavam, e ela teve certeza de ver uma figura parada atrás do vidro. O rosto era pálido, imóvel, como se esperasse por ela. A partir dessa noite, os sonhos se tornaram insuportáveis. Sonhava sempre com a mesma sequência. Caminhava por um corredor de tábuas escuras, ouvindo a respiração de algo atrás de si. A casa parecia viva, como um organismo pulsante. As paredes respiravam. O chão rangia com um ritmo de coração. Quando acordava, o corpo tremia e o lençol tinha cheiro de madeira molhada. Um dia, ao despertar, percebeu marcas de poeira no chão de seu quarto, impressões quadradas, como se pés invisíveis de móveis tivessem sido arrastados durante a noite. Desesperada, procurou ajuda. Chamou um padre que olhou ao redor e disse apenas que ali havia algo que não pertencia a este tempo. Consultou uma terapeuta que sugeriu trauma e luto mal resolvido, mas nada explicava o que viu numa noite chuvosa. Pela janela, o reflexo da rua mostrava algo impossível. Seu prédio inteiro parecia cercado pela casa. As paredes do corredor tinham se transformado em madeira envelhecida. O teto tinha goteiras. E quando ela encostou a mão na parede, sentiu o mesmo toque frio e úmido das tábuas antigas que costumavam cercar seu quarto de menina. Ela decidiu fugir. Arrumou malas às pressas e foi para outra cidade sem olhar para trás. Alugou um quarto em um hotel barato e passou a noite em claro,
rezando para que tudo ficasse no passado. Mas quando acordou, o cheiro estava lá, aquele odor de madeira molhada. Abriu a janela do quarto e seu coração quase parou. Lá embaixo, no pátio, entre os carros e os postes, havia uma casa. A mesma casa. O telhado pontudo, as janelas amareladas. E na varanda, uma cadeira de balanço balançava sozinha, como se esperasse o retorno de alguém. Nos dias seguintes, a presença da casa se intensificou. Ela aparecia nas janelas de prédios, refletida em vidros de carros, nas sombras das ruas. Certa noite, Júlia caminhava apressada por uma avenida deserta quando viu o impossível. Ao virar uma esquina, percebeu que a calçada tinha se transformado em um caminho de terra batida. À frente, a casa estava ali, agora mais próxima, mais viva, respirando junto com ela. As janelas pareciam olhos, e a porta, uma boca aberta à espera. Júlia tentou correr, mas o chão cedeu. Caiu sobre tábuas antigas cobertas de pó. Estava dentro dela, dentro da casa. O ar era pesado. As paredes pareciam pulsar, como se cada tábua tivesse um coração. O som de passos ecoava pelo corredor, mas não era o dela. Uma voz suave, familiar, começou a chamar seu nome. Era a mesma voz que ouvia nas noites da infância, quando sua mãe a colocava para dormir e o vento batia nas janelas. Mas agora a voz vinha de dentro da parede. Júlia encostou o ouvido e ouviu sussurros. Pediam para que ela ficasse. Diziam que a casa era o único lugar onde ela pertencia. Chorando, tentou encontrar uma saída, mas cada porta que abria levava ao mesmo corredor. O mesmo som, o mesmo cheiro, a mesma presença. Dias, semanas, talvez meses se passaram. Ela já não sabia dizer. A casa não tinha mais janelas para o mundo, só paredes, portas e vozes. Às vezes, Júlia achava que ouvia passos do lado de fora, risadas, sons de uma cidade distante, mas não conseguia gritar. A casa parecia respirar junto dela, se alimentando de cada palavra não dita, até que em uma manhã silenciosa algo mudou. A luz atravessou uma fresta na parede e Júlia viu uma figura do outro lado. Uma mulher jovem parada na calçada, olhando para a casa com curiosidade. A mulher segurava uma chave e sorria. Parecia estar prestes a entrar. A voz da casa sussurrou atrás de Júlia, suave como o vento entre frestas. Ela vai morar aqui agora? E então, pela primeira vez, Júlia percebeu. Ela não havia sido seguida pela casa. Ela era parte dela.